Gênese no lar. Evangelho no coração. Manhã de bênçãos e de paz. Instante de oração, de reflexão. Rogamos aos benfeitores da vida maior que nos envolva, que nos abençoe, para que o nosso encontro favoreça as terapêuticas do bem, para que a nossa amizade se fortaleça a partir do trabalho, do ideal, do comprometimento com uma relação afetiva eficaz, que vai nos envolvendo sob o ponto de vista da família universal. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, tem um texto belíssimo que diz assim, que o reino dos céus é dos simples, interpretando Jesus quando falou sobre a simplicidade. Bem-aventurados os simples de coração, porque ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. A definir que a abertura do coração, pela sensibilidade, pelo desprendimento, pelo interesse, concede a todos nós a oportunidade de acessarmos aquele conteúdo não compreendido ainda, ou seja, a revelação que nos toca, que nos visita, chamando-nos para uma nova realidade, um mundo novo. Que sejamos humildes e simples, conectados com a mensagem do Cristo. O tema do Evangelho desta segunda-feira, inicialmente agradeço a sua presença nessa tarefa que é de todos. Lembre-se disso, somos todos cooperadores, somos todos espíritos que são as vozes operantes no universo. Nós estamos, então, agradecidos por esta oportunidade. E na tarefa, hoje, para iniciar logo a semana, o tema muito especial foi escolhido para atender os nossos anseios, as nossas necessidades. Jesus e você. Bora lá, vamos desenvolver. Lembrando que nós estamos trabalhando com o Evangelho interpretado por Allan Kardec nas predições contidas no capítulo 17 do livro Gênese, ou a Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Nós estamos trabalhando o anúncio do Consolador. É uma sequência. Por isso eu convido você, que está vindo a primeira vez, a acessar a playlist com os evangelhos anteriores para acompanhar conosco. Mas o grupo que está atento sabe que hoje nós vamos dar continuidade no item 40, que é um comentário de Kardec acerca do Consolador prometido. Lembrando que o texto primário está no Evangelho de João, no capítulo 14, 15, versículo a 17 e 26. Apenas para relembrar, eu vou ler o tópico 35 desse mesmo livro que estamos aqui estudando, para que a gente possa entrar logo no item 40. Item 35, aspas. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu rezarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que demore eternamente convosco. O Espírito de verdade que esse mundo não pode receber, porque nunca o vê, mas por vós o conheceis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Item 40.
Kardec vai trazer o seguinte comentário. O Espiritismo realiza, como tem demonstrado, nesse mesmo livro nosso, capítulo 1º, item 30º, todas as condições do Consolador prometido por Jesus. Não é uma doutrina individual, uma concepção humana. Ninguém pode se dizer seu criador. É o produto do ensinamento coletivo dos espíritos, aos quais preside o Espírito de verdade, é o coordenador. Não suprime nada do Evangelho, completa-o e elucida-o. Com o auxílio das novas leis que revela, junto às da ciência. Esse ponto é importante. Então, o Espiritismo revela leis como a ciência, os homens revelam outras leis. É uma parceria, faz parte do conjunto. Continuando. Faz compreender o que estava ininteligível. Admite a possibilidade daquilo que a incredulidade olhava como inadmissível. Teve seus precursores e seus profetas que previram sua vinda. Por seu poder moralizador, prepara o reino do bem sobre a terra. Aí ele conclui esse item dizendo: a doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, espalhou-se sobre toda a terra pelo cristianismo, mas não converteu todo o mundo. O Espiritismo, mais completo ainda, tendo raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Extraordinário, a gente fica maravilhado. E, naturalmente, expectantes em ver esse advento se estabelecer no mundo, nos corações, como convicção, como princípio, como crença. Naturalmente, o assunto é vasto, requer cuidado, para não sermos ufanistas e não fazermos uma leitura por recorte e adaptarmos aos nossos interesses e falas. O que eu quero dizer com isso? Porque quando a gente pega só a última frase, o Espiritismo, mais completo ainda, tendo raiz em todas as crenças, converterá a humanidade, a gente pode partir daquela ideia de que os princípios espíritas irão convencer o mundo inteiro dentro de um movimento arquitetado nos planos sociais, políticos, religiosos. E não é bem assim. Uma vez que a crença espírita, os seus fundamentos, que na verdade é um estudo em torno das leis divinas, é todo um processo de maturação. O convencimento se dá pela experiência. Do mesmo jeito que Kardec foi convencido diante do fenômeno da comunicação espírita, e ele foi constatando que existiam inteligências do outro lado do véu que se comunicavam, e ele foi naturalmente confirmando, comprovando a imortalidade, inclusive que os espíritos eram os homens, os mesmos, que tinham atravessado o processo da grande mudança, o que definia, inclusive, que eles não eram tão diferentes quanto nós. Ou seja, existe uma hierarquia,
uma hierarquia moral e intelectual. Então, se na Terra a gente convive com pessoas e vamos aprendendo com elas, inclusive entendendo o que elas podem dar, isso se dá no mundo espiritual, pois são os homens que foram para lá. Então, existem espíritos sábios, espíritos bondosos, e aí vem toda uma dinâmica complexa. Pois bem, mas o fenômeno, sob o ponto de vista dos princípios que vão sendo elucidados e incorporados, precisa do tempo. Por isso, a vida prodigaliza oportunidades no laboratório, do dia a dia. E como o assunto dialoga com imortalidade, dialoga também com os princípios morais, que são todos cristãos, isso é importante. O Espiritismo, na sua teoria moral, é cristão. Cristã no sentido de a moral do Cristo, que foi completa, muito mais completa do que a de Moisés, vem, na verdade, dinamizando, ou seja, ela vem repercutindo em uma conjugação quase que perfeita com essas descobertas no que remonta ao fenômeno da imortalidade, da reencarnação, da influência dos espíritos. Ou seja, a gente constata que a morte não existe, e só essa constatação ela não é suficiente para nos auxiliar. Mas quando a gente comprova e observa que o fenômeno da desencarnação é apenas a representação de uma passagem de um estágio para o outro, porque o espírito está em processo de mudança permanente, é lei da vida. A experiência, ela traz uma repercussão que precisa de ser estudada, a definir que o reflexo moral da experiência é de muita importância. E com Jesus, nós temos condições de ressignificá-lo num nível diferenciado. O que eu quero dizer com isso? Que nós vamos interpretar que a cada um é dado segundo suas obras. Por isso, precisamos de entender que obra nós estamos edificando. Com Jesus, a obra é no bem. É a filosofia clássica. Sócrates, Platão, Aristóteles, Hermes no Egito, tantos outros em muitas crenças e tradições, disseram a mesma coisa. Justiça, amor e ciência. Virtude, sabedoria. A discussão é em torno dos valores, que repercutem, conforme nós estamos trabalhando, na nossa intimidade, trazendo bem-aventuranças ou não. Então, o reino dos céus é o reino da justiça divina, que vai sendo estabelecido no domínio do coração, ou seja, na intimidade. Olha que beleza. Então, nós somos responsáveis por conhecer a nós mesmos para fazer uma administração mais eficaz, em consonância, em concordância com essa doutrina que está sendo operacionalizada, compartilhada no mundo inteiro. Com viés religioso? Não. Mas pela experiência, pela vivência das pessoas em vários níveis, sugerindo comportamentos, emoções. Então, por exemplo, a morte. A morte é uma lei natural. Desencarnar é um fenômeno espírita. Como assim? O corpo morre, não é verdade? Mas nós espíritas dialogamos com a morte do corpo? Não, porque a ciência trata do assunto. Mas a gente dialoga com a desencarnação. Então todos morrem,
Mas a maneira de desencarnar é própria de cada um. Tem a ver com conhecimento, tem a ver com comportamento emocional, com equilíbrio. Então, observe, ciência espírita estudando, esquadrinhando o fenômeno da desencarnação, e quando a gente volta os olhos para a moral cristã, com Jesus, ele vai trabalhar exatamente a qualificação dessa morte. Olha que espetáculo. Ele vai dizer o seguinte: tende bom ânimo, acalma-te. Ele vai falar assim: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ele está trabalhando em qual nível? Emocional. Ele está trabalhando nos planos do coração. De acordo com as suas emoções, você pode pintar a vida ou você pode borrar o quadro. Certo é, de acordo com as nossas emoções, nós teremos que depois lidar com o fenômeno que foi produzido. Certo? O pensamento, ele é uma força produzida pelo próprio espírito. E o pensamento, ele traz consigo sentimentos. Olha que interessante. Então, pensar é sentir, pensar é elaborar, pensar é construir. É um diálogo filosófico. Por isso, Jesus deu alguns toques. Quer um exemplo? Quando ele fala sobre adultério, não pequeis pelo pensamento. Olha que coisa. Lembra da passagem da mulher adúltera, jogar pedra ou não? Aí eles falam assim: e então, qual é a sua apreciação sobre o repúdio? Como nós vamos lidar com a mulher que trai? Não é? Aí o que ele fala? Observemos, ele está dando um toque de classe. Primeiro, ele quer dizer que ele a ninguém julga, que o julgamento, geralmente, ele vai se dar em planos muito limitados na Terra, porque você não tem condição de avaliar as intenções. E sobre o ponto de vista espírita, olha o que eu vou dizer, hein? A intenção é muito mais importante do que o próprio comportamento. Porque o que a gente faz, na verdade, é o que está reverberando a partir de uma ideia que foi criada ou que foi assimilada. Como assim? Porque no nosso universo mental nós trabalhamos com ideias que nos chegam e com ideias que nós criamos. Geralmente, como nós temos déficit de atenção, não estamos focados muito na evolução, a gente assimila muita coisa por aí, traz para si como se fosse seu, e muitas vezes está sendo maquietado, manipulado por inteligências outras, seja do astral, seja do mundo material mesmo. Então Jesus está chamando a atenção para o que a gente produz. O reino dos céus, na verdade, é o nosso mundo mental. Então, pensamento atrai, olha só, o pensamento e o sentimento atrai, aglutina, constrói, mas ele também pode destruir. Ele pode nos trazer problemas. Então, quando o Espiritismo, como Consolador prometido, é apresentado ao mundo como uma proposta impessoal, olha só, não é uma doutrina individual, uma concepção humana. Extraordinário. Kardec, ele deixa muito claro na introdução do Livro dos Espíritos que a doutrina espírita não foi dele, foi ele que criou. Isso não foi uma ideia concebida por ele, foi fruto de observação. Ele foi chamado, vocês estão recordando? O amigo, o senhor Fortier, insistindo. Depois de tantos convites, ele cedeu, porque era um homem de ciência, o seu gênio transcendia a visão humana. Como ele observava que os amigos que
que estudavam magnetismo, participavam de atividades estranhas, mas esses companheiros, pessoas sérias, responsáveis, com um papel importante na sociedade, na academia, ele subentendeu que essas reuniões não poderiam ser reuniões frívolas. Ele resolveu, vamos lá, eu tenho para mim que isso aqui tem alguma coisa que está para além. Depois ele foi assistindo, foi sendo convencido, e aí ele confirmou, com dados, com elementos, a realidade do espírito. Então ele deixa muito claro, inclusive com uma apresentação muito humilde, característica dos grandes homens, sensível, mas ao mesmo tempo assertivo. Essa doutrina não é individual. Ela é concepção humana? Não, concepção dos espíritos. Aí ele diz, ninguém pode se dizer seu criador. Por que ele fala sobre isso? Inclusive para tirar dele essa responsabilidade, no sentido de que não foi uma invenção, não foi uma ideia preconcebida. É o produto do ensinamento coletivo dos espíritos aos quais preside o espírito de verdade, ou da verdade. Essa frase também traz outras elaborações. Os espíritos se comunicam em toda parte. Não é privilégio daquele grupo. A definir que quanto mais eles se manifestam e propagam as ideias, elas saem da jurisdição e do interesse pessoal e passam a ser coletivo, universal. Isaac Newton desenvolve a teoria da física clássica, não é? Estão lembrados? Não é? Os princípios da causa e do efeito? Pois bem, hoje, para nós, é uma realidade. Você contesta a física? Você contesta a lei gravitativa? Concepção. Hoje já é fato. Hoje já é uma realidade. Nada obstante, a própria ciência se desenvolveu de tal forma que, enquanto a teoria de Newton é a teoria que constata, que comprova, portanto, a chamada física mecânica, passou os séculos e hoje se discute a física quântica, que é da probabilidade. Olha que legal. Constata, mede, mas se trabalha com forças invariáveis, ou forças variáveis, melhor dizendo. A definir que em um determinado momento você tem a matéria como luz coagulada. Olha que interessante. Então vai se discutir energia, vai se discutir onda, num determinado momento é energia, num determinado momento é onda que propaga, que gera vibrações. Aos poucos nós vamos incorporando isso. Como o espiritismo será incorporado na sociedade. Daqui a pouco os meninos vão estar falando aí sobre desencarnação, reencarnação, sem sentimentalismo, sem apego, também sem relativizar. Ontem, em família, me disseram, você viu quem desencarnou? Uma figura famosa. Aí eu respondi, sim. O que você tem a dizer? Que existem milhares de pessoas que desencarnam todos os dias. Ah, mas é uma pessoa da mídia. Não tem diferença nenhuma. São seres humanos que estão desencarnando. São filhos de Deus, dentro de um princípio, de uma lei de unidade, de igualdade, de interação. Carlos Alberto, mas desencarnou um parente meu.
mais um espírito que desencarnou num contexto de milhares de espíritos que desencarnam. Se ele é seu parente, ou se ele está distante, se você conhece ou não, é um espírito que está fazendo uma travessia. Da mesma maneira que reencarnam milhares de pessoas diariamente. Por que não se dá o destaque para tal? Por que os noticiários, por exemplo, não tratam de assuntos muito importantes que, por exemplo, dialoga com a qualidade de vida de quem está encarnado? Então nós estamos em pandemia. Por que você não vê no jornal movimentos que estão trabalhando com os idosos que estão isolados dentro de casa, que precisam de estímulo, de carinho, que precisam de qualidade de vida, que estão psicologicamente fenecendo, porque estão matando o movimento natural, as forças da alma que são mantenedoras da vida? Por que a gente não vê um destaque? Porque isso não dá resultado, sob o ponto de vista utilitarista, materialista. Compreenderam? Por que não se dialoga no nosso universo de encarnados sobre a qualidade de vida, de sorte a trabalhar possibilidades e, com isso, combatermos as ideias suicidas, depressivas? Compreenderam? Como que o Espiritismo, como uma ferramenta que veio ao mundo para dialogar, olha que especial, meus amigos, o Espiritismo vem dialogar com as raízes de todas as crenças, respeitando todas as doutrinas, dialogando com os costumes de sua época, com os povos, mas apresentando algum elemento que possa fazer diferença na vida destes corações. Não o espiritismo que vem disputar espaço como mais uma religião. Não. É a religião natural, é a religião que parte do coração. Por isso Kardec fala no item que estamos estudando, que ele tocou nesse tema no primeiro capítulo do mesmo livro, quando aborda, no item 30º, aspectos que remontam à vida futura, o diálogo do espírita com o homem que precisa saber de onde vem, para onde vai, porque está na Terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. O Espiritismo que sabe que a alma progride sem cessar por meio de uma série de existências sucessivas, até alcançar o grau de perfeição que lhe permite aproximar de Deus. Olha que espetacular! O Espiritismo sabe que todas as almas, como possuem o mesmo ponto de partida, são criadas iguais, com a mesma aptidão para progredir em virtude de seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência e que não há entre elas diferença, senão a do progresso realizado, que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, conforme seu trabalho e sua boa vontade. Esse é o diálogo espírita, que sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas, umas às outras, que Deus não criou nenhuma que seja privilegiada e dispensada de um trabalho imposto a outras para progredir, que não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento, que aqueles designados pelo nome de demônios são espíritos imperfeitos, ainda atrasados, que fazem mal na condição de espíritos, como praticavam enquanto eram homens, mas que avançarão e se aperfeiçoarão,
que anjos não são seres à parte na criação, mas são espíritos puros, que atingiram a meta após terem percorrido o caminho do progresso, que de tal modo não há criações múltiplas de diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas toda a criação resulta da grande lei de unidade que rege o universo e que todos os seres gravitam para o alvo comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos em detrimento dos outros, pois todos são filhos das próprias obras. Esse é Allan Kardec, dialogando comigo, com você, nessa manhã, e dizendo que essa doutrina é doutrina dos mundos, não é doutrina dos espíritos no seu sentido de um grupo seleto, de uma região determinada, o que nos faz pensar no ufanismo de determinados pesquisadores ou ditos crentes espíritas, que geralmente gostam de dourar a pílula, falar que esta ou aquela região é privilegiada, como o Brasil, e aqui tudo vai acontecer. Me perguntaram essa semana, por que falam que os espíritos vêm reencarnar no Brasil? Eu digo, é porque talvez eles não sabem que os espíritos reencarnam também nos Estados Unidos, na França, no Camboja, na faixa de Gaza, na África, na Índia. Nós fazemos parte de uma família que não há privilégios. Assim, tarefas. Assim, responsabilidades que naturalmente dialogam com a condição de cada um. Não é dado carregarmos um fardo que a gente não dá conta. O que quer dizer Jesus? A cada um segundo suas obras, a cada um chamado para uma atividade que favoreça o crescimento pessoal. Com isso, eu me curvo diante da magnitude da doutrina espírita todos os dias e por isso faço as minhas preces, agradecendo o dom da vida, agradecendo a família e agradecendo a Jesus por ter me concedido a honra de ter conhecido a doutrina espírita nessa existência, pois nada substitui essa proposta. Pois sem ela, o que seria de mim como cidadão, como familiar, integrante de um grupo? O que seria de mim nas minhas descobertas espirituais de toda hora? Então nós só temos que agradecer, inclusive pela amizade que estamos sendo agraciados pela presença dos Espíritos. Vejam bem, nosso grupo, na casa de Kardec, todas as manhãs recebemos a visita de um anjo. Sua mãe desencarnada, seu pai que se foi, o cônjuge. Sabe aquele companheiro que fez campanha do quilo contigo, que desencarnou? Quantos irmãos em reunião mediúnica, quando dialogávamos com os espíritos, hoje eles do lado de lá vêm nos motivar para divulgar esse projeto, pois ele é real, ele é vivo, ele é orgânico, ele é pungente, ele dá qualidade para a nossa travessia, pois somos viajores. E viajores precisam de saber aonde vão chegar. E, naturalmente, usamos os recursos, as naves, a embarcação, a espada para a travessia.
São chaves do tempo que nós vamos, como os egípcios nos ensinaram, tirando o véu dos símbolos, e eles nos revelam exatamente a importância dessa jornada imortal, pautada na sabedoria. Essa sabedoria é desenvolvida por nós. Lembram da espada de Excalibur? Só você pode tirar a espada da pedra fundamental. Só você. Pois a verdade, ela é concebida. A ciência auxilia, a filosofia indaga. Mas nós nos agigantamos quando a religião é expressada na mais pura luz. A luz que o Senhor Jesus nos concitou a brilhar. Brilha a vossa luz. E nesse cenário de muita alegria, quando iniciamos o dia e a semana, eu peço licença para vocês para apresentar um visitante ilustre. Um amigo que vem ao nosso encontro nessa manhã. Trata-se de André Luiz, o pseudônimo que esse espírito escolheu para dialogar conosco através de Chico Xavier. Lembrando que André Luiz era o nome do seu irmão. Era o nome do seu irmão. Então nós vamos relembrar que essa obra que eu vou citar, que consta a página Espírito da Verdade, na verdade foi um livro psicografado em parceria, Chico e Valdo Vieira. E a mensagem de hoje, André Luiz, foi psicografada por Valdo Vieira, titulada Jesus e Você. É um comentário em torno do Evangelho do Segundo Espiritismo, capítulo 6, verso ou item 6. Ouçamos o nosso ilustre visitante virtual, espiritual. Ele diz assim: nosso mestre Jesus não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor. Em razão disso, não aguarde renovação exterior na vida diária para ajudar. Comece imediatamente a própria sublimação. Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Se você dispõe de mínimo recurso, já possui mais que ele. Jesus, em seu tempo, não desfrutou qualquer expressão social. Se você detém algum estudo ou título, está em situação privilegiada. Jesus esperou até os 30 anos para servir mais decisivamente. Se você é jovem e pode ser útil, usufrui magnífica oportunidade. Jesus partiu aos 33 anos. Se você vive na idade amadurecida e dispõe do ensejo de auxiliar, agradeça ao alto, dando mais de si mesmo. Jesus não contou com os familiares nas tarefas a que se propôs. Se você convive em paz no recinto doméstico, obtendo alguma cooperação em favor dos outros, bendiga sempre essa dádiva inestimável.
Jesus não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil. Se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos, saiba ser grato. Jesus nada pôde escrever. Se você consegue grafar pensamentos na expansão do bem, colabore sem tardança para a felicidade de todos. Amigo, amiga, vemos assim que a vida real nasce e evolui no espírito eterno e não depende de aparências para projetar-se no rumo da perfeição. Jesus segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Sigamo-lo, pois. Sigamo-lo, pois basta apenas segui-lo. Ele está à frente. Que ele seja o inspirador, que ele seja o consolador, e que essa promessa não se faça vã. E para isso, precisamos dignificá-la, enaltecê-la, valorizá-la. Chegou a hora. Tudo depende de você. Que Deus nos abençoe, que sejamos mais uma vez agraciados pela tarefa que nos conclama a sua realização. Tenhamos a certeza do amparo divino, através dos amigos, do conselho, do livro, do trabalho, dos benfeitores que esperam e trabalham juntos para que a gente possa não perder a conexão com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Gênese no lar, mais um evangelho para o nosso coração. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, agradecidos pela sua presença, que muito nos honra, nós nos despedimos dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre.